Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Sênior Sistemas. A partir de agora, por aqui, vamos levantar mais um tópico que vai impactar diretamente no sucesso dos seus negócios. Fica com a gente porque o tema deste episódio é como a corrida da IA dita o presente e desenha o futuro dos ERPs inteligentes. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Se esse termo não é muito familiar para você, eu já vou começar te contando. ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais. São softwares de gestão empresarial que automatizam processos, armazenam dados e unificam a visualização de resultados. Com isso, tarefas rotineiras passam a ter menos erros, o fluxo de trabalho é otimizado e a tomada de decisões se torna mais assertiva. Mas a grande questão da nossa conversa hoje envolve o uso de inteligência artificial. Como essa tecnologia tem modificado esse mercado e redesenhado o futuro dos ERPs? Para explorar melhor esse contexto, eu tenho o prazer de receber aqui especialistas que vão nos ajudar a entender tudo isso. O primeiro é Pedro Oliveira, Head Executivo de Produto ERP da Sênior, que tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas, implantação de inovações e gestão de equipes. Formado em TI, com MBA em Administração de Empresas, Pedro conduz as soluções e os times de produtos de ERP na Sênior e suas adquiridas. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito prazer, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Espero colaborar aqui junto com o Luciano, trazendo um pouco da nossa experiência nesse mundo do ERP. Bom, e como o Pedro também adiantou, quem está por aqui hoje é o Luciano Itamar, publisher e cofundador do portal ERP, maior plataforma de conteúdo e negócios voltada ao mercado de software e gestão da América Latina. Formado em propaganda e marketing com MBA em gestão estratégica e econômica de negócios, Luciano possui mais de 20 anos de experiência em mídia voltada para o setor de tecnologia. Bem-vindo, Luciano. Olá, Rodrigo, como vai? Primeiro agradeço o convite da Sênior, né? Vai ser um prazer estar nesses minutos aqui com o Pedro para a gente poder compartilhar informações aí de um tema tão relevante. Na verdade, dois temas, né? Primeiro é software de gestão e o outro é inteligência artificial. Bom, apresentações feitas, agora sim, vamos para a primeira pergunta de hoje. Bom, pessoal, nos anos 50, nós tivemos aí as primeiras ferramentas para o que hoje conhecemos como sistema ERP. Na época, foi usado o primeiro mainstream para o controle de estoques. Eu queria explorar agora com vocês um pouquinho mais desse contexto histórico. Como é que a evolução dos ERPs aconteceu até o momento atual e quais foram os marcos mais importantes nessa trajetória para vocês? Eu vou começar aí com o Pedro. Vou tentar resumir toda essa história aí de mais de 50 anos de uma forma rápida. E aí o Luciano me ajuda aí se eu esquecer de alguma coisa. Beleza. Bom, os RPs nasceram, como você falou já, há 50, 60 anos atrás, né, com o intuito de melhorar os processos que eram feitos de forma manual, né? Mas justamente esse processo, por incrível que pareça lá atrás, né, eles foram criados para automatizar processos de diversas áreas, mas por incrível que pareça, eles não se conversavam entre eles, né? Então eram sistemas totalmente independentes. Acho que a partir dos anos 80, com o advento da computação pessoal, aí os sistemas ficaram bem mais acessíveis e acho que a nomenclatura do RP ela acabou ganhando força e a facilidade de conexão entre os sistemas começou a acontecer. Acho que nos últimos anos também ganha força bastante o RP em nuvem, né, no lugar das soluções locais, porque as soluções, primeiramente, elas nasceram on-premise, né, ou rodando local, e agora o advento do RP em nuvem. E acho que agora, mais recente, a gente fala bastante agora dos RPs composables, né, os RPs combináveis, que tem uma facilidade muito grande de se adaptar às necessidades das empresas. Vieram junto também o IoT, né, a internet das coisas, né, que facilita muito a conexão dos hardwares, gerando um volume muito grande de informação para os RPs. E aí eu diria que a gente fecha agora com uma nova era, que é agora os RPs com a inteligência artificial. Perfeito. Luciano, quer complementar? O Pedro falou bem, né? A gente tenta, de uma forma mais objetiva, resumir aí essa jornada aí de mais de 50 anos do RP, né? A gente pode puxar aqui inicialmente os termos, né? Inicialmente lá na década de 60, como o Pedro comentou bem, era o MRP, né? Com o objetivo
mais de automação e de você conseguir entender os processos da empresa, e passou por um avanço aí, MRP2, até você ter o termo ERP cunhado pelo Gartner na década de 90, né? Mas eu acho que se a gente fosse resumir essa jornada toda, eu acho que a gente poderia dizer que durante 40 anos os ERPs funcionaram de uma forma, né? Depois eles passaram de 10 anos, um pouco menos de 10 anos, eles passaram por uma grande revolução que foi o conceito da subscrição, né? Ou seja, o modelo de subscrição onde você, do ponto de vista do provedor, ele deixou, né, ou à medida que foi caminhando, ele foi deixando de ter as implementações e cobrar por as implementações. Esse modelo foi mudando, virou subscrição, e agora, como o Pedro falou muito bem, né, com o advento da inteligência artificial, eu acho que a gente está num outro momento, né? Então, se a gente conseguir, né, Pedro, se a gente for colocar isso em marcos, né, talvez a gente pode colocar dessa forma, né? Então, você tem, no primeiro momento, os ERPs, a partir de um avanço na computação, né, do avanço da internet, os ERPs trabalharam sobre um formato, depois você tem o advento do cloud e da subscrição, e o terceiro momento, que é o momento que nós estamos vivendo agora, um ERP que vai ser muito baseado e construído a partir da capacidade que ele tem de se integrar com uma inteligência artificial, que acho que é um pouco do que a gente também vai falar aqui hoje. Bom, perfeito. Vocês já adiantaram a próxima pergunta, né? Porque a gente está falando um pouco dessa questão, né, da IA integrando também essas tecnologias aos ERPs. Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao adotar ERPs inteligentes com IA hoje em dia? Como superar as barreiras tecnológicas e culturais nas empresas? Bom, vamos lá, vou iniciar também. Eu acho que do ponto de vista técnico, existe uma grande barreira ainda das soluções legadas, né? Nós temos soluções que elas foram criadas há 10, 20, 30 anos atrás. E esse processo de transição, ela não é simples, né? Porque esses são sistemas extremamente complexos e extremamente robustos, né? Eu acho que a gente pode fazer uma analogia com os próprios sistemas bancários, né? Onde nós, como usuários, acabamos usando uma interface mais recente ou mais amigável, mas por trás a gente sabe ainda que existem os sistemas tradicionais, os mainframes lá ainda sustentando todas essas soluções. Então eu acho que do ponto de vista de tecnologia existe esse grande desafio e essa grande barreira tecnológica. E acho que do ponto de vista humano existe a grande preocupação com relação às informações, né? Com relação a cada vez mais a gente deixa público as nossas informações para que a IA justamente possa colaborar, e de que forma que a gente consegue fazer com que isso seja de uma forma segura e que a gente possa usar realmente e usufruir parte boa da inteligência artificial. Perfeito. Se me permite completar, Pedro, eu acho que o primeiro ponto, né, tem um ponto, eu acho que as barreiras, elas são basicamente tecnológicas e culturais, né? Quando a gente fala das barreiras tecnológicas, eu acho que o Pedro citou talvez a maior delas, né? Que é você ter a incompatibilidade, você tem as arquiteturas chamadas monolíticas, né, dos legados dos ERPs mais antigos, né? E isso, naturalmente, você cria uma barreira de compatibilidade, né? Ou seja, todo o processo de eventual transformação ou de capacidade de transformação, ela logo de início, né, ela passa a ter essas barreiras tecnológicas, né? A gente pode citar também algumas outras questões e algumas outras barreiras, né? Eu acho que, por exemplo, o conservadorismo das equipes de desenvolvimento, né? Eu acho que isso pode ser também um ponto de barreira que tem a ver mesmo com a cultura, né? Ou seja, eventualmente, quem está lá e quem é o desenvolvedor ou quem é a pessoa que vai levar, né, a mensagem ou vai iniciar a utilização da ferramenta, ela pode ter algum preconceito, né, definido em relação à solução X ou à solução Y. Isso pode criar uma barreira, né, que é o conservadorismo e a cultura mesmo, a cultura de tecnologia, né, de uso da tecnologia. Eu citaria também riscos regulatórios e dilemas éticos. Regulação, porque a gente vive num momento de transição, ou seja, a gente não entende exatamente o caminho que isso deve seguir, né? Ou seja,
o que a inteligência artificial e qual o limite ético para você poder utilizar a inteligência artificial, né? Porque você vai ter acesso a informações e você vai alimentar isso, né? Você vai alimentar uma máquina. Até qual é o ponto e o limite ético, né? Para isso, né? Eu acho que isso também é uma barreira. Bom, você tem a barreira natural quando você tem implementação de qualquer tecnologia, e é o quanto isso vai trazer de ROI, né? Ou seja, está muito claro quanto isso vai trazer de ROI. Então, sempre que você tem implementação de alguma tecnologia, essa tecnologia ela vai ser questionável, né? Você vai ter que mudá-la. Em muitas situações, você vai conversar com o pessoal, não, olha, tá tudo bem, né? As coisas estão funcionando bem. Então, o mudar, e sempre o mudar em tecnologia, né, Pedro? Às vezes é muito sensível. Então, você pode ter isso, né? Você pode ter isso como barreira, ou seja, é um ceticismo do cliente em dizer assim, olha, ok, mas quanto isso vai me trazer de ROI? E aí, quando você fala em nova tecnologia, pô, IA, que a gente tem avançado muito, mas eu acho que esta barreira é uma barreira. Bom, posso citar alguma outra barreira aqui também, né, que eu percebo também que isso tem acontecido, né? Você eventualmente ter uma estratégia de terceirização para você poder passar a utilização dessa tecnologia por um hyperscaler, ou seja, você pode entender na tua empresa que você, para reduzir custo e você avançar nesse processo rápido de inteligência artificial, você pode adotar uma solução de cloud ou alguma empresa que esteja oferecendo um campo maior para você trabalhar. Então, acho que isso podem ser barreiras. Nós temos barreiras tecnológicas e barreiras ideológicas. Por outro lado, vejo que, em sua maior parte, os ERPs estão se preparando para acompanhar isso, independente de marca. Os ERPs estão se preparando para acompanhar essa jornada muito próximo ao seu cliente. Acho que só acrescentando, né, o ser humano já é avesso a mudanças, né? E principalmente quando a gente fala de uma mudança que vai impactar e pode impactar principalmente o próprio trabalho, né? Que é um grande receio hoje dos profissionais com relação ao impacto da IA. Então a gente soma essas duas questões que realmente vai ser um grande desafio. O que acontece, e sempre que a gente avalia o avanço da tecnologia ao longo dos anos, inevitavelmente a gente tem essa questão da cultura, né? Ou seja, as pessoas elas tendem a serem mais resistentes, Rodrigo, quando você fala em mudança de cultura. E isso é normal. Como seres humanos, a gente tende a se adaptar e a se acomodar em algo que está funcionando, né? Eu não vou entrar aqui no conceito de estar certo ou errado, mas é um comportamento humano. E todas as vezes que você vai implementar nova tecnologia, a cultura e o comportamento fazem diferença. Bom, a gente já falou aqui no É Mais Que Tech sobre inteligência artificial. Sempre que esse tema vem, a gente se depara com essa questão justamente, né? Do ser humano ficar meio sem norte, ficar preocupado, né? Cria-se uma sensação para o grande público, né? Até o pessoal que às vezes não é de tecnologia, de que ela vai afetar, vai tirar empregos. Queria aproveitar que vocês estão aqui com a gente nesse episódio para também ouvir vocês rapidamente sobre esse ponto. A IA, a inteligência artificial generativa ou outros modelos de IA, pode realmente afetar o trabalho das pessoas? Pode tirar o emprego das pessoas na avaliação de vocês? Ou só quem não sabe lidar com IA é que vai se prejudicar? Toda vez que você implementa a tecnologia, Rodrigo, e a gente passou por isso ao longo dessa história toda e essa jornada de o que eu chamo de technology waves, né, as ondas de tecnologia, sempre essa pergunta surge, né? Ela sempre surge, ou seja, o quanto isso vai impactar no nosso mercado de trabalho. E eu acho que é assim, né? O primeiro ponto é não se iludir. Obviamente que uma boa parte de empregos, principalmente aqueles quando você tem uma cadência e um modelo de trabalho que é muito automatizado, existe uma tendência a esse emprego desaparecer, né? Então, a gente pode aqui falar e defender e se iludir com a ideia de que não, mas é óbvio que isso vai acontecer. O que a gente avalia, e eu acho que o que a gente tem que avaliar como sociedade, é o quanto isso vai impactar, né? Ou seja, o tamanho desse impacto, e por outro lado, a necessidade que se tem de você estar atualizado, de você acompanhar essa evolução tecnológica. Eu vou puxar aqui, Pedro, né, uma situação muito particular que eu não sei se você chegou a fazer, tem a ver com idade, mas, por exemplo, datilografia.
você vai conversar com essa geração mais nova, cara, os caras não sabem o que é máquina de escrever, cara. Quando surgiu, a gente fez, e eu fiz curso de datilografia, e aí quando surgiu o computador, o pessoal falou, pô, surgiu o computador, agora a datilografia, se você não aprender o computador, a digitar no computador, ou você usar o computador, você vai perder aí as suas oportunidades de emprego. Nesse raciocínio, óbvio, a máquina ficou pelo caminho, mas se você usou a base do computador para você se capacitar e usar a base da datilografia e se capacitar para utilizar o computador, você, naquele momento, você passou a trabalhar com o computador. Então, de uma forma bem resumida, eu acho que é isso. Assim, óbvio que os empregos, e alguns empregos, eles vão sair, vão se extinguir. Existem dados, né, e a gente pode puxar isso depois, existem muitos dados, né, sobre isso, sobre o tamanho desse impacto. Mas a reflexão mais importante é o quanto eu, como profissional, seja um profissional que esteja numa empresa, ou seja, um profissional que está entrando no mercado de trabalho, o quanto eu vou me envolver com a inteligência artificial para estar apto a aproveitar ou absorver as novas demandas de trabalho que vão surgir com a implementação de tecnologia e, nesse caso, a inteligência artificial. Porque é uma demanda enorme, Rodrigo, enorme, de oportunidades de trabalho. Eu aproveitei aqui, Luciano, enquanto você falava, eu dei um Google aqui no ChatGPT, o que era máquina de escrever, porque eu não me lembro, tá? Eu não... Tô brincando. Não, mas é realmente, mas como o Luciano colocou, eu acho que é inevitável que algumas atividades, elas, como tudo, quando a tecnologia, uma nova tecnologia aparece, ela acaba transformando, né? E acho que esse poder de transformação, e acho que essa é a grande diferença do ser humano, né? O poder que ele tem também de se transformar e se adaptar a uma nova realidade. Essa nova realidade é inevitável, né? Eu acho que não existe, nem tem como a gente errado quem tentar remar contra ou achar que ela não vai trazer uma grande transformação. Eu acho que nesse momento o que a gente precisa, e os profissionais ou os talentos, é usar isso para potencializar o trabalho. Porque a grande realidade é que a IA ela pode e vai potencializar ainda mais os bons talentos. E vai eliminar atividades que muitas vezes elas têm menor valor. Mas isso sempre aconteceu com tecnologia. Talvez ela seja mais exponencial agora. Mas essa transformação e essa capacidade de adaptação, ainda, eu acredito que o ser humano ainda tem maior do que as máquinas, né? E essa capacidade de se aproveitar as oportunidades, ela vai continuar existindo. A IA vai potencializar, com certeza, bons talentos. Para mim, é essa a definição, ou a forma mais clara que eu vejo de que maneira que ela pode apoiar as empresas e as pessoas, os talentos. Perfeito, pessoal. Bom, agora a gente vai voltar para o tema central da nossa conversa desse episódio, que é justamente a questão dos ERPs. Bom, falando aí sobre a integração, né, de IA com os ERPs atualmente, a gente fala agora mais especificamente sobre IA generativa. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre os impactos práticos dessas transformações e queria que vocês falassem sobre os resultados operacionais e financeiros. Eles podem, né, essas tecnologias podem impactar positivamente as empresas. Então eu queria que vocês dessem exemplos práticos mesmo para a gente. Deixa eu começar aqui um pouco e passo para o Luciano. A palavra que acho que pode expressar melhor hoje é a democratização das informações e das melhores tomadas de decisão. Acho que cada vez a IA vai apoiar mais as empresas, sejam elas quais empresas forem e de que tamanho ela for, a terem acesso às informações e às melhores tomadas de decisão. Que isso era muito restrita a empresas com maior capacidade de investimento. E isso tem um potencial gigante, né, para gerar ganho de produtividade, diminuição de retrabalho, de desperdício, que ainda são difíceis de ser mensurados, mas que com certeza eles acontecerão e acontecerão em grande escala. Sim, eu acho que o Pedro comentou sobre democratização, eu entendo que talvez seja o grande ganho, né, a grande quebra de paradigma da inteligência artificial. Você democratizar a informação faz com que você agilize as tomadas de decisão, você deixa a decisão no modelo mais horizontal e não vertical. Então isso talvez seja um dos grandes ganhos do advento da inteligência artificial
sobretudo a generativa. E aí só pincelar alguns ganhos práticos, reforçando o que o Pedro falou. Então você vai ter a automação de tarefas, que eu acho que é um grande ganho, a otimização de processos, você tendo a inteligência artificial a teu favor e gerando as informações e os dados corretos, você tem uma melhor análise preditiva da situação. A personalização de resultados, ou seja, você tem dados real-time, você tem a informação precisa, né? Você consegue gerar relatórios personalizados e inteligentes para os tomadores de decisão. E esse conjunto de benefícios, obviamente, no final das contas, vai trazer uma redução de custo operacional, o ROI. Então, apenas, Pedro, frisando o que você comentou, né, e pondo em pontos práticos, eu acho que, no final das contas, é redução de custo operacional, ROI. Bom, exemplos como o ERP Banking e o Senior Capital mostram como a Senior está expandindo as suas soluções. Então, eu queria, Pedro, também que você falasse agora um pouco sobre como essas ofertas guiam a forma como os C-Levels conduzem as suas decisões dentro das empresas. Eu acho que aqui o importante é a gente entender que não só a IA é um motor que pode ajudar as empresas no seu crescimento, né? Acho que dentro da Senior, a gente tem várias iniciativas que fazem com que a gente fuja somente da obrigação ou da competência do RP em tratar os processos como gestão financeira, gestão de compra, gestão de estoque, que são os processos mais tradicionais, né? Eu acho que, como você falou, a gente entende que para ajudar as empresas a crescerem, nós precisamos ampliar a quantidade de serviços de como a gente apoia as empresas. E dentro desses exemplos, a gente tem, por exemplo, duas fintechs, né? Uma de crédito para a pessoa física, né? É crédito para o colaborador dos nossos clientes, né? Das nossas empresas. E também agora uma fintech para a pessoa jurídica, que é a Senior Capital, né? Que ele permite que a gente leve crédito de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais competitiva e de uma forma muito mais assertiva. Seja ele crédito para capital de giro, para antecipação de recebível, até mesmo para compra e investimento do seu RP, da compra de um novo RP. Então, acho que são, junto com a inteligência artificial, outros fatores extremamente importantes, né, que as soluções de gestão ou as empresas elas precisam levar para que as empresas realmente possam ter essa capacidade de crescimento. Luciano, minha próxima pergunta vai ser para você. Para quem percebe que o ERP atual já não atende mais o crescimento da empresa, quais são os sinais de que chegou a hora de migrar para um ERP mais inteligente? O que deve ser considerado na hora dessa transição? A gente ouve, né, até por ter um portal relacionado ao segmento, né, então a gente costuma dizer que a gente tem e ouve todos os lados da história, né? A gente ouve o lado do provedor, a gente ouve o lado do canal e a gente ouve o lado do usuário. Então, talvez alguns sinais aqui que possam ajudar o tomador de decisão a entender que ele está no momento de trocar o RP sejam alguns pontos, né? Então, primeiro, falta de escalabilidade, né? Ou seja, a empresa está crescendo, está ganhando share, e aí você começa a perceber que o teu sistema já não acompanha o crescimento da tua empresa. Então, acho que isso é um sinal de reflexão. Integrações limitadas, ou seja, o teu RP ele já não tem a capacidade de se integrar com novos sistemas e novas tecnologias. Isso te liga um alerta e entender, poxa, a demanda que eu estou tendo, que o meu cliente pede novas integrações, e esse meu RP não tem essa capacidade de fazê-lo. Isso é um ponto de avaliação. Suporte técnico insatisfatório, ou seja, falta suporte adequado para você seguir com as operações ou eventuais upgrades da solução. Eu acho que é um ponto a ser levado em consideração. Eu decido fazer uma atualização, essa atualização ela é cara, você tem um custo elevado. Eu acho que no momento que a gente tem hoje, de alta competitividade de software de gestão e softwares muito rápidos e tem uma grande experiência de usuário, eu acho que é um ponto que você tem que avaliar. Obsolescência tecnológica, né? Ou seja, poxa, o software já não acompanha as novas ondas de tecnologia. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Bom, a gente pode citar mais alguns, mas eu acho que talvez estes pontos sejam pontos importantes para o tomador de decisão a ver a possibilidade de trocar o seu software de gestão. Bom, agora chegou o momento de trazer alguns dados para podermos refletir mais sobre o tema do episódio e continuar o nosso papo. Você sabia, por exemplo, da importância significativa do ERP na indústria? Então ouve só. Núcleo de Insights.
Adotar sistemas de gestão que são integrados entre si passaram a ser um diferencial competitivo importante para a indústria. Uma pesquisa da consultoria Deloitte indica que os custos operacionais por processo podem ser reduzidos entre 30% e 60% com a automação inteligente. E a velocidade de processamento pode crescer até 80%. E com esses ganhos reais, a adoção de sistemas ERP passa a ser um caminho assertivo e irreversível. Cada vez mais indústrias investem nessa tecnologia. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, inclusive, 69% das empresas desse segmento no Brasil já têm ao menos uma tecnologia digital. E a aplicação não fica só no uso de robôs, por exemplo. Passa também pela análise correta dos dados e uma tomada de decisão ainda mais precisa no dia a dia e no planejamento do futuro das empresas. Bom, pessoal, com a IA processando um volume crescente de informações empresariais, como a gente já adiantou no início do episódio, como é que a gente pode garantir a privacidade e a segurança desses dados? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode se aprofundar agora. A privacidade e a segurança de dados é realmente, acho que um grande ou maior desafio, né? E deve ser uma das grandes preocupações da empresa, né? E acho que garantir o isolamento dessas informações, ou seja, fazer com que os dados das empresas, né, estejam realmente separados, cada uma de uma outra organização, é algo que precisa ser questionado e garantido pelos fornecedores de software. E uma outra coisa também super importante é garantir, né, e questionar se os meus dados elas não vão ser usados para treinar ou retreinar uma outra IA de mercado. Então isso ele precisa ser questionado e garantido pelos fornecedores de solução. Luciano, quer complementar? Sobre a inteligência artificial, né, e o uso, eu acho que o Pedro foi perfeito nos comentários, né? Exatamente isso, e isso é um grande desafio que tem hoje para todos os provedores de software, né? E aí, seguir aquele plano normal, né? Ou seja, aquela conduta normal quando você trabalha com dados ou quando você tem dentro do teu compliance essa necessidade e essa objetividade de você prover segurança de informação, né? Independente do advento da inteligência artificial ou não. Então, seguir aquela cartilha, né? Você tem uma política de privacidade transparente, né? Onde você cria as políticas e ela é bastante transparente para todos os stakeholders. Quando você trabalha com dados pessoais, né? Você tem um consentimento explícito do usuário, né? Ou seja, hoje você, cada vez mais, né? Você precisa ter esse consentimento. Óbvio, ter uma segurança técnica, né? Ou seja, ter toda uma equipe preparada para você poder trabalhar a execução e a transação, né? Desses dados. Você ter um plano de contingência, né, Pedro? Ou seja, a empresa precisa estar preparada para poder agir em uma situação de emergência, né? Então, eu acho que isso faz parte do processo, né? Você tem um plano de contingência e aí, né, puxando um pouco a sardinha para o pessoal de software, obviamente você tem um software, uma ferramenta bem preparada, bem estruturada, que possa dimensionar o tamanho do teu volume de dados e esteja preparado para disponibilizá-los de forma real-time, o mais rápido possível, à medida que o tomador de decisão necessite dele. Bom, muitos acreditam que a automação dos ERPs com IA pode reduzir a necessidade de mão de obra em algumas áreas. Como é que as empresas podem equilibrar a eficiência tecnológica com a necessidade de desenvolver e reter talentos, principalmente nas áreas em que a automação pode ter impacto, pessoal? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? Assim, esses questionamentos são muito interessantes, né? Eu vi uma pesquisa recente da Pricewaterhouse e da Gartner, que ela indicava que 60% das empresas, quando a gente fala em recursos humanos, né? Particularmente aqui, eu acho que esse é um caso da Senior, porque a Senior ela tem um grande expertise na área de recursos humanos, né? Soluções para recursos humanos. Então, eu vi uma pesquisa recente que ela dizia que quase 60% das empresas usam tecnologia no RH para atrair, encontrar e reter talentos. E mais de 80% dos líderes da área esperam aumentar o investimento em tecnologia para melhorar a experiência dos colaboradores, né? Então, entendo eu, né, e a gente percebe isso muito no dia a dia, que, na verdade, a inteligência artificial vai ser um grande apoiador de todos esses processos. Existe uma definição muito interessante de transformação digital, que para mim é a melhor definição, e a gente pode colocar isso para a inteligência artificial também, que é a seguinte: a transformação digital vai melhorar processos,
vai deixar a tua empresa mais competitiva, vai deixar a tua empresa mais rentável e, sobretudo, vai criar espaço para que você possa desenvolver as suas relações humanas. Então, a transformação digital, assim como a inteligência artificial, ela naturalmente vai conviver com o ser humano e vai ser um grande apoiador das decisões humanas, né? Então, de novo, né, eu não entendo e não acho que realmente esse impacto ele vai ser do tamanho que as pessoas ou que algumas linhas de pensamento acreditam. Eu acho que a gente vai ter a inteligência artificial como um grande apoiador das decisões humanas. Acho que só colaborando, mas acho que o Luciano cobriu bem. Cabe ao ser humano, como sempre aconteceu com as diversas tecnologias, usar da melhor forma isso e justamente para potencializar os ganhos e trazer mais produtividade, né? Acho que a IA ela vai ajudar muito justamente os talentos a potencializar e trazer mais resultados. Como o Luciano colocou, acho que é inevitável que muitas atividades, como qualquer tecnologia, quando ela vem, ela substitui ou ela modifica. Mas acho que a capacidade do ser humano em conseguir se apoiar nessa tecnologia e potencializar os seus resultados vai ser o diferencial de cada colaborador, né? Como ele consegue captar e potencializar esse uso. Bom, quando a gente faz investimentos em qualquer tipo de tecnologia dentro de uma empresa, espera-se, claro, um retorno. Qual deve ser essa expectativa? O quão realista ela deve ser e como essas tecnologias podem ajudar a medir justamente o impacto da adoção desses sistemas de gestão hoje em dia? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque às vezes, né, esse retorno, ele, né, eu acho que o Pedro tem muito isso acontece muito no dia a dia dos provedores, né? Às vezes ele não está muito claro na perspectiva de tempo, né? Ou seja, às vezes fica um pouco difícil a curto prazo o cliente ter essa percepção. Mas existem alguns pontos que eu acho que são métricas interessantes, né? E eu vou citar. Por exemplo, eficiência operacional. Você sente que a empresa, em aspecto operacional, ela está funcionando melhor, né? Então, acho que isso é uma métrica que você pode levar em consideração. Produtividade dos colaboradores, ou seja, os colaboradores começaram a ser mais produtivos, né? Você avalia lá um determinado espaço de tempo, de horas de trabalho, e você vai ver que houve maior produtividade. Eu acho que isso é um elemento para você poder levar em consideração. Redução de custos dos processos, né? Esse é o mais óbvio, né, Pedro? Esse é aquele que é o mais óbvio, né? Eu acho que isso é um ponto para você levar como métrica. Experiência do usuário. Eu acho que isso é um ponto fundamental para você avaliar o teu retorno sobre investimento, né? Ou seja, o teu usuário, o teu cliente está mais contente com o resultado das interações que ele tem com a ferramenta. Segurança e compliance é uma ótima forma de você avaliar também o teu investimento. Compatibilidade, o que a gente chama de aderência do ERP com os processos internos, né? Ou seja, a partir do momento que você escolheu o teu ERP, você percebeu uma aderência com os processos que você já desenvolve na empresa. O nível da utilização do ERP. Existe um termo que o pessoal conhece aí, que é shelfware. E um dos grandes desafios para o provedor e para o usuário é utilizar toda a capacidade do software, ou uma boa parte da capacidade do software que ele está adquirindo. Antigamente, esses percentuais de shelfware eram muito maiores, né? Ou seja, a empresa comprava um software, né? Até por uma questão de mercado, né? Hoje o mercado tem muito mais concorrentes. Então, antigamente, você comprava uma solução e você comprava o ERP sabendo que você não ia utilizar toda a capacidade dele. E está tudo certo, né? Ou seja, você já comprava com essa perspectiva. Você aumentar o teu nível de utilização do software, eu acho que é uma boa métrica também para você avaliar o teu investimento, né? E aí, colocando a parte financeira por último, o ROI. Você vai ter uma conta lá de investimento versus o que você economizou em todos esses itens. E aí eu acho que você vai ter o número, né, de quanto foi esse teu retorno aí sobre a tua escolha no software. Eu só vou complementar e tentar resumir. Eu acho que tudo ainda é muito novo. Acho que esses indicadores aí, acho que eles podem ser usados, os indicadores como o Luciano colocou. Mas eu acho que é certo que as empresas que adotarem as soluções inteligentes, elas terão muito mais capacidade de ter o seu crescimento e a sua eficiência aceleradas.
E acho que hoje já não é mais uma questão de adoção ou não, é uma questão de sobrevivência. Quem não adotar não vai sobreviver. Perfeito, pessoal. A gente já tá chegando no finalzinho do episódio, mas agora a gente podia até criar uma outra vinheta, que é o momento bola de cristal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o futuro, né? Quando a gente fala dessas mudanças nos sistemas ERP, o que ainda vem pela frente, na opinião de vocês? Aí é, como você falou, né, a bola de cristal. Mas acho que com certeza as soluções elas vão sofrer uma transformação muito grande e muito acelerada agora com o advento da inteligência artificial e de tudo que a gente está descobrindo ainda, né? Porque acho que a cada dia, né, a gente percebe que aparecem novas versões, a gente percebe que a gente consegue fazer algo maior ainda do que a gente já se impressionou no dia anterior. Então, acho que a grande questão é que as empresas agora, as soluções de ERP, elas precisam estar preparadas para poder captar na velocidade que essa tecnologia ela vem se transformando, para trazer e transformar isso para o uso dos nossos usuários, né? Porque a gente vai ter que usar a inteligência artificial dentro das soluções e levar essa experiência transformadora também para soluções de gestão. Então, acho que a grande transformação aqui, o grande detalhe é como as empresas elas vão conseguir transformar, captar isso e transformar realmente isso em funcionalidades, em ganho para as empresas. Bom, Rodrigo, essa é uma pergunta, assim, né, é uma pergunta cada vez mais difícil de responder, né, Pedro, porque o futuro ele está cada vez mais próximo, né? Então, tudo que a gente está falando hoje sobre inteligência artificial, Rodrigo, amanhã já é antigo, né? E isso é uma coisa que é um cenário que a gente nunca viveu, né? Mas eu gostaria de responder, de comentar isso que você perguntou de uma outra forma. Na minha percepção, existem 3 pontos que são inquestionáveis para um RP competitivo no futuro breve, né? Então, eu colocaria, primeiro, a capacidade de integração, né, que esse RP tem que ter, ou seja, e quando eu falo desses três temas, eu acho que isso deveria estar escrito na sala, em duas áreas da empresa, do provedor, na sala do CEO e na sala do pessoal de desenvolvimento, na parede, né? Então, integração com outras soluções, né? Ou seja, você não tem como você pensar em uma solução de software hoje que não seja integrável, com ferramentas que você nem sabe que existe ainda. A segunda, o UX, ou seja, não tem como você fazer um software hoje sem você pensar na experiência do usuário, né? Você precisa pensar na experiência do usuário, e essa experiência precisa ser cada vez melhor. E, na minha percepção, que esteja envolvido com políticas ESG. Ou seja, essa abreviação, né, essa sigla, que tem a ver com compliance, preocupação ambiental e preocupação social, ela vem permeando as soluções. Antes era um desafio só para grandes empresas, agora é um desafio para empresas pequenas também, né? Então, estar atento a essa percepção do valor ESG, eu acho que é algo que os softwares devem caminhar juntos, e eu também não enxergo isso como uma escolha. Eu enxergo isso como uma necessidade. Muito bom, gente. Obrigado pela participação de vocês aqui em mais esse episódio da MaskTech, mas eu tenho certeza que a gente volta a conversar num próximo episódio, porque como o Luciano falou, tudo muda muito rápido, então a gente vai ter que atualizar o papo novamente em breve, né? Bom, eu queria aproveitar aqui para deixar os contatos de vocês para os nossos ouvintes. Então, Luciano, como é que o pessoal pode encontrar você nas redes sociais? O LinkedIn aí é o melhor caminho? Vamos lá, Rodrigo, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né, Pedro? Prazer enorme estar com você. Sim, né, eu sou bastante ativo no LinkedIn, você pode me encontrar no LinkedIn como Luciano Itamar, ou o e-mail luciano.itamar@portalrp.com. Estou à disposição para poder conversar sobre tecnologia e, enfim, estou à disposição. Perfeito. Pedro, e contigo, como é que é a melhor forma de se conectar com você e com a Sênior? Também pelo LinkedIn, podem procurar por Pedro Oliveira lá no LinkedIn, Pedro Oliveira da Sênior. E eu queria agradecer mais uma vez, Rodrigo, prazer estar aqui mais uma vez com o Itamar aqui e compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre essas questões de RP e IA. Bom, e você que nos ouve, ficou com vontade de sugerir algum outro tema para os próximos episódios? Então mande um e-mail para a gente, é imprensa@senior.com.br. Compartilhe esse episódio com seus colegas também. A gente se fala, até a próxima. Tchau!
Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas, referência nacional em soluções de gestão para empresas.